Olá, sejam bem-vindos à aula de hoje sobre hemodinâmica. Essa é a nossa primeira parte de uma série de lições sobre os princípios da hemodinâmica. Meu nome é Paulo Eugênio e eu serei um dos preceptores dessa série de lições. Então vamos lá. Na verdade, você deve estar se perguntando o que exatamente é hemodinâmica. E se pegarmos a palavra e a quebrarmos nos seus componentes, a quebra resultará em M, que significa sangue, e a segunda parte que é dinâmica, que significa movimento. Então, sucintamente falando, hemodinâmica significa o movimento do sangue. E a importância da hemodinâmica consiste em algo vital que atua no funcionamento do nosso corpo. Essencialmente, o movimento do sangue é o que determina, a nível de tecido, quanta perfusão estamos obtendo para trazer oxigênio e nutrientes, bem como retirar quaisquer produtos que devam ser excretados do nosso corpo. Em última análise, o propósito dessa lição é rever isso e falar sobre todos os princípios básicos da hemodinâmica. Vamos abordar a anatomia do coração e como o sangue flui por ele e seus diferentes componentes, bem como o que faz nossa hemodinâmica e também algumas técnicas usadas para monitorar a hemodinâmica de nossos pacientes. E finalmente vamos falar sobre as diferentes maneiras de otimizar a hemodinâmica de pacientes para maximizar o fluxo do sangue ao longo do corpo deles. Nessa sessão vamos falar sobre a anatomia do coração e sistema vascular. O propósito disso é que eu sei que todos aqui já têm um pouco de noção sobre o tema e todos vocês têm entendimento sobre o coração e o fluxo sanguíneo. Mas isto é principalmente para fazer uma revisão, para termos certeza que estamos falando a mesma linguagem. Seu coração é dividido em 4 câmaras. Isso inclui 2 do lado direito, chamado átrio direito e ventrículo direito, e 2 do lado esquerdo, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, respectivamente. Essa divisão evita a mistura do sangue oxigenado com sangue com gás carbônico. Seu coração tem 4 válvulas, para manter o sangue correndo na direção certa, se abrindo apenas em um caminho e quando for necessário. Essas válvulas são a tricúspide, a mitral, a pulmonar e a aórtica. Cada válvula tem aba que só se abre uma vez em cada batida do coração. No começo de cada ciclo cardíaco, o sangue pobre em oxigênio, representado aqui na cor azul, retorna ao coração depois de circular pelo seu corpo. O sangue pobre em oxigênio enche o átrio direito, que flui para o ventrículo direito e depois é bombeado para os pulmões pelas artérias pulmonares. Os pulmões então recarregam o sangue com novo suprimento de oxigênio, que vem do ar que respiramos. Então o sangue oxigenado vindo dos pulmões, mostrado em vermelho, entra no átrio esquerdo. Agora o sangue oxigenado flui do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. O sangue é então bombeado para a principal artéria para suprir os tecidos do corpo. Essa artéria é a aorta, para suprir o corpo com oxigênio. O coração também é irrigado com sangue oxigenado e são as artérias coronarianas que fazem isso. E seu coração contrai e relaxa. A contração é chamada sístole e o relaxamento é chamado diástole. Olá a todos, bem-vindos à nossa lição 2 sobre hemodinâmica. Nessa lição iremos falar sobre o transporte de oxigênio, que em última análise é nosso objetivo final de nossa hemodinâmica. O objetivo é fornecer oxigênio bem como nutrientes para perfundir nossos tecidos e também retirar quaisquer resíduos que sejam resultado do metabolismo. Mas no final das contas, o mais importante é levar oxigênio para os nossos tecidos. Nesta lição nós vamos falar sobre algumas equações que são usadas na compreensão da hemodinâmica. Eu quero adiantar que isso é algo que vocês não precisam memorizar. Na verdade, isso é para mastigar o assunto
e ajudá-lo a entender todos os componentes que compõem os fatores da nossa hemodinâmica e, finalmente, o transporte de oxigênio, que também eu vou chamar algumas vezes aqui de fornecimento de oxigênio. Então, a nossa primeira equação aqui vai ser exatamente essa, a de fornecimento de oxigênio. E ela é bem simples. Ela corresponde ao débito cardíaco vezes a concentração de oxigênio arterial multiplicado pelo fator 10. Esse fator é realmente necessário para obtermos o débito cardíaco e a concentração de oxigênio nas mesmas unidades. Agora você pode estar olhando para essa equação e estar pensando que é meio assustador, opressor, entender como essa equação funciona para a nossa hemodinâmica. Como eu já falei anteriormente, o objetivo é entender os componentes. Nosso objetivo final é o fornecimento de oxigênio. E neste caso, podemos ver que os componentes que fazem o fornecimento de oxigênio são o débito cardíaco, que corresponde à quantidade de sangue que está circulando em nosso corpo, e a nossa concentração arterial de oxigênio, e que é basicamente quão concentrado está o oxigênio no sangue que estamos bombeando. Então, dá para ver que esses conceitos são bem simples, mas eu quero mastigar um pouco mais eles na sequência para a gente entender melhor o que está acontecendo. O primeiro que eu quero falar aqui é a concentração de oxigênio arterial, que é, de acordo com nossa fórmula, o CaO2. E eu tenho uma surpresinha para vocês. Adivinha qual é? Tcharam! Existe uma equação também para determinar essa concentração. Ela consiste na hemoglobina vezes 1,39 vezes a saturação de oxigênio arterial. Também vamos adicionar a nossa pressão parcial de O2 e multiplicar por 0,003. Agora, olhando para aquela primeira equação de fornecimento de oxigênio, você deve ter tomado um susto com ela. Mas agora, olhando para essa, você deve estar pensando, que diabo é isso? Então, mais uma vez, eu vou repetir que eu não quero que vocês memorizem essa equação, certo? A razão de eu estar explicando isso é que eu quero que vocês entendam alguns conceitos-chave. O primeiro deles é determinar quão concentrado nosso oxigênio está em nosso sangue. Há 3 fatores envolvidos nisso. Nós temos a hemoglobina, a saturação de oxigênio e a pressão parcial de O2, que é nosso PaO2. Se você der uma olhada e ver onde esses componentes atuam nessa equação, você pode ver que PaO2 corresponde a uma porção insignificante da nossa concentração de oxigênio, porque a gente vai multiplicar ela por 0,003, enquanto que a hemoglobina e a nossa saturação de oxigênio multiplicamos por 1,39. Então, obviamente, a gente vai encontrar um número final bem maior. Então, para esclarecer mais esse ponto, eu vou fornecer alguns valores para que a gente possa conectar na equação e entendermos o ponto que eu estou tentando mostrar aqui. Então, vamos dizer que nós temos uma hemoglobina de 7. Então, vamos multiplicar por 1,39. E também vamos supor que nós temos uma saturação de O2 de 0,95. E fazendo os cálculos, a gente vai ter um total geral de aproximadamente 9,24. Agora, indo para o outro lado da equação e pegando a pressão parcial de O2, vamos supor que ela seja de 400. Então, esse valor a gente vai ter que multiplicar por 0,003 e o valor final vai ser 1,2. Então, aqui a gente pode ver que mesmo com a pressão parcial de O2 alta, o resultado dá como uma porcentagem ínfima da contribuição da pressão parcial de O2 na concentração de oxigênio. Então, a lição importante disso é a seguinte: os 2 maiores fatores para determinar quanto oxigênio temos em nosso sangue são
nossa hemoglobina e nossa saturação de O2. Agora, voltando e olhando a nossa equação inicial de fornecimento de oxigênio, a gente pode ver que um outro fator que é usado para determinar a quantidade de oxigênio que estamos fornecendo é o débito cardíaco. E adivinha? Também tem uma equação para isso. O débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes volume sistólico. E quando a gente dá uma olhada nesses componentes, essencialmente o que eles dizem é: se pegarmos quanto sangue está sendo ejetado em cada batida do coração, que corresponde a volume sistólico, e multiplicarmos isso pela quantidade de batidas por minuto, que é a nossa frequência cardíaca, então vamos obter o nosso débito cardíaco em litros por minuto. Então eu vou exemplificar aqui para vocês com algumas referências em alguns desses dados. O nosso volume sistólico está dentro do seguinte parâmetro: 60 a 120 mililitros por batida. Também sabemos que a referência para a frequência cardíaca é de 60 a 100 batidas por minuto. E o nosso débito cardíaco será de 4 a 8 litros por minuto. Pessoal, vale salientar que o débito cardíaco não leva em consideração o tamanho do paciente. Então, se a gente pegar uma senhorinha com 4 litros de débito cardíaco, isso mostrará uma diferença astronômica se a gente pegar um homem de 150 quilos com o mesmo débito cardíaco de 4 litros. É aí onde vem outro componente que a gente chama de índice cardíaco. Esse índice, essencialmente, vai pegar o seu débito cardíaco e a área superficial do seu corpo e determinar o quanto esse débito cardíaco relata para o tamanho da pessoa. E dessa forma, não importa o tamanho da pessoa, podemos usar os mesmos números. E temos uma ideia de quão suficiente ou insuficiente aquele débito cardíaco é para aquele paciente. Para o nosso índice cardíaco, os números de referência são de 2,5 a 4. Isso é, na verdade, em litros por minuto por metro quadrado. E agora, pessoal, finalmente vamos mastigar um pouco mais isso aqui, né? Agora vamos analisar volume sistólico. É subdividido em 3 fatores, que é a pré-carga, a contratilidade propriamente dita e a pós-carga. Na próxima lição, vamos detalhar mais esses fatores. Vamos analisar tudo, inclusive o que eles significam, o impacto deles no volume sistólico e, finalmente, no débito cardíaco. Nessa lição, nós vamos falar sobre débito cardíaco, bem como os fatores que o determinam. E só para refrescar, vamos ver a nossa equação de débito cardíaco. E como nós já vimos na lição anterior, o débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico, certo? E novamente, batendo na mesma tecla dos valores de referência, a gente sabe que o volume sistólico fica em torno de 60 a 120. E a frequência cardíaca é de 60 a 100 batidas ou batimentos por minuto. E o débito cardíaco vai de 4 a 8, a menos que você esteja olhando para o índice cardíaco, que aí ele varia de 2,5 a 4. É importantíssimo lembrar nessa equação que a frequência cardíaca e o volume sistólico trabalham juntos, como se fosse uma gangorra. Então, um trabalha agindo de maneira a compensar o outro. Se um baixa, o outro sobe e assim, respectivamente. Então, prosseguindo aqui na nossa equação, o nosso primeiro componente é a frequência cardíaca. E a coisa mais importante para saber dela é o objetivo que ela tem, que é a compensação. A frequência cardíaca vai trabalhar para compensar quando o volume sistólico, por exemplo, estiver diminuído. E isso automaticamente vai aumentar a frequência cardíaca, que chamamos frequentemente de taquicardia.
Nesse caso, a frequência cardíaca está tentando acelerar para nos dar mais batimentos por minuto. Porque o volume sistólico agora está bem menor do que o que deveria estar. Algumas das coisas que vão contribuir para a taquicardia são hipovolemia. Isso pode ser resultado da perda de fluidos por desidratação. E pode ser também perda de sangue, viu? Outra coisa também é a baixa pressão sanguínea. Podemos incluir aqui também o nosso sistema nervoso simpático, né? Que é essa nossa luta ou fuga. No caso, quando alguém vai te empurrar do abismo, tu fica pálido porque o sangue sai da periferia para ir para o cérebro para você pensar uma saída rápida. Então, pensando nessas situações, o teu corpo libera as catecolaminas que vão aumentar a frequência cardíaca. Também podemos incluir aqui a febre e também exercícios, né? Exercícios também aumentam a frequência cardíaca. Tudo que eu acabei de citar são coisas que podem aumentar a frequência cardíaca. É muito importante lembrar que quando a gente está falando de taquicardia como uma forma de compensação para o volume sistólico diminuído, é que existem limites para essa compensação. Se nós pegarmos uma pessoa normal e saudável, tipicamente uma frequência cardíaca que, que é maior do que 180 batimentos por minuto, se você botar uma frequência maior do que essa, você não terá tempo suficiente para encher o ventrículo entre cada batida. E se continuar a aumentar essa frequência, como resultado, você não vai ter um aumento do débito cardíaco e, portanto, não será mais possível compensar. Mas isso é num coração saudável. Mas aí se você tem um coração doente, que frequentemente a frequência cardíaca parte de 120 quando está taquicardia, não é possível de jeito nenhum compensar. É muito importante ter em mente que essa taquicardia, para compensar a deficiência de volume sistólico, dependendo da saúde do coração do paciente, pode, ao invés de estar fazendo bem a ele, estar fazendo mal. Agora, por outro lado, ao invés da taquicardia, a gente tem um aumento do volume sistólico, então aí a gente vai ter uma redução da frequência cardíaca. E aí é o que a gente chama de bradicardia. Um bom exemplo a ser relatado é o que acontece com os atletas. Analisando bem esses pacientes, dá para entender que eles têm um músculo cardíaco bem forte, o que, por conseguinte, proporciona a eles um grande volume sistólico. E o resultado é que a frequência cardíaca, para compensar isso, ela vai baixar. Muitas vezes podemos ver esses pacientes com frequência cardíaca em torno de 40 e 50, o que é perfeitamente normal. Agora, a última coisa mais importante para falar sobre frequência cardíaca é o que leva às alterações. Um exemplo disso são as arritmias, que pode ser a fibrilação atrial ou então floater atrial, por exemplo. Ou então ritmo juncional ou ritmo idioventricular. Quaisquer dessas situações irão alterar a frequência cardíaca, seja com ritmo rápido, como a fibrilação atrial ou a floater atrial, ou seja com um ritmo lento, como juncional e ritmo idioventricular. Essas arritmias também podem causar assincronia entre o átrio e o ventrículo. Isso também impacta nosso débito cardíaco. Outro fator que também altera a frequência cardíaca é o bloqueio atrioventricular, que também vai afetar o débito cardíaco. E também, se o paciente teve um infarto do miocárdio, isso vai afetar a frequência cardíaca igualmente. Da mesma forma, podemos incluir aqui, se nosso paciente está usando beta-bloqueadores ou bloqueadores de canais de cálcio, tudo isso vai afetar a nossa frequência cardíaca. Pois essas medicações, elas vão alterar a frequência cardíaca para compensar a diminuição do volume sistólico. Lembra da fórmula, né? Ok, isso é tudo sobre frequência cardíaca. Agora a gente vai falar sobre volume sistólico.
E só para refrescar, vamos lá ver a equação de débito cardíaco. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes volume sistólico. Não sei se você lembra, mas eu falei anteriormente que o volume sistólico tem 3 componentes, que são pré-carga, contratilidade e pós-carga. Agora a gente vai falar sobre cada um desses fatores. Ok, vamos começar por contratilidade. Então, sintetizando, contratilidade é basicamente a pressão que o seu coração pode fazer. Isso é a força de contração do coração ou do ventrículo capaz de bater cada vez que ele contrai. Um exemplo, se você tem um aumento da contratilidade, você tem um aumento do volume sistólico. Refletindo sobre esse exemplo, é só pensar que quanto maior a pressão, maior a quantidade de sangue é ejetado em cada contração. E isso vai levar um aumento da demanda miocárdica por oxigênio. E por ter essa pressão aumentada, isso vai demandar mais energia e exigir mais força do coração, o que por conseguinte vai exigir mais oxigênio para fazer isso. Outra coisa que pode aumentar a contratilidade é nosso sistema nervoso simpático. E ele não aumenta só a frequência cardíaca, aumenta também a contratilidade. Podemos incluir aqui também exercícios físicos. Do outro lado, se a gente tem uma diminuição da contratilidade, a gente vai ter também uma diminuição do volume sistólico. Mas a gente vai ter uma diminuição da demanda por oxigênio miocárdio. Algumas coisas que podem levar à diminuição da contratilidade são se o paciente já teve um infarto do miocárdio ou alguma cirurgia cardíaca, e coisas como hipóxia, hipercapnia, hipercalemia ou hipocalcemia são coisas que podem levar à diminuição da contratilidade. E por fim, vamos acrescentar também a acidose metabólica, que também pode causar alterações no coração. Agora a gente vai falar de pré-carga. Pré-carga também é conhecida como a tensão de enchimento. Essencialmente, pré-carga é a quantidade de sangue que está no coração antes da contração. Existem 3 fatores que determinam papel importante sobre como a nossa pré-carga deve ser. O primeiro deles é o volume sanguíneo. Essencialmente, se você não tem nenhum volume sanguíneo, você não terá nenhuma pré-carga. O segundo é a distribuição. Isso se refere a como é distribuído o fluido em seu corpo, seja através de vasos, ou do espaço intersticial, ou terceiro espaço, ou dentro das células. Como nós sabemos, o átrio e o ventrículo eles batem em sincronia. E quando o átrio contrai, ele chuta até a última gota para o ventrículo. E esse chute pode representar um aumento de até 20% do volume sistólico. E quando o coração não está batendo em sincronia, no caso de uma fibrilação atrial ou um float atrial, então nós não teremos esse chute atrial e isso vai impactar na nossa pré-carga. Para realmente entender o conceito de pré-carga, a gente precisa entender a lei de Frankenstein. Basicamente é o seguinte: se você tem um aumento da pré-carga, você também vai ter um aumento da extensão do músculo cardíaco. E isso implica uma contração maior. A melhor maneira de visualizar isso é assim: se a gente pegar um elástico e esticar ele e depois soltar, ele vai voltar com força. E se a gente pegar esse elástico de novo e esticar mais ainda, ele vai voltar com mais força. Então, isso é basicamente o que está por trás dessa lei de Frank-Starling. Ou seja, se a gente aumentar a pré-carga, isso vai distender mais os ventrículos. E, consequentemente, distendendo mais os ventrículos, eles vão ficar mais fortes no momento da ejeção.
do sangue, porque eles vão ter uma força de contração maior. Agora, há uma ressalva para essa lei de Frank-Starling, é que você pode esticar demais, e se você esticar demais, pode causar uma insuficiência cardíaca congestiva. É importante falar também da complacência, a complacência do músculo cardíaco. E a respeito disso, a gente tem que se preocupar com dois fatores, o aumento ou a diminuição da complacência. Geralmente, o aumento é a distensão do ventrículo, e isso está relacionado com pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva ou cardiomiopatia dilatada. Essencialmente, o coração tem muita complacência, ele é capaz de distender muito, e quando distende demais, ele pode perder a força de contração. Agora, falando do caso de redução da complacência, isso ocorre em pacientes que têm infarto do miocárdio, ou cardiomiopatia restritiva, ou miocárdio atordoado. Agora a gente vai falar do último fator determinante para o volume sistólico, que é a pós-carga. A pós-carga pode ser resumida em resistência. E só para dar uma representação visual, vamos supor que a gente tem um coração com a aorta bem grande e larga. E agora a gente tem um outro coração com a aorta mais estreita. Então, se a gente for comparar o sangue passando por cada uma dessas duas aortas, a gente pode imaginar o seguinte: haverá menos resistência nessa aorta mais larga do que nessa aorta mais estreita. A pós-carga é a resistência que o coração está tendo que superar cada vez que ele bate para bombear o sangue e para ejetar o sangue. Também aqui há 3 fatores que vão ser determinantes. O primeiro deles é a complacência da aorta. E o segundo, a resistência vascular. E o terceiro e último fator que também desempenha papel importante na pós-carga é a viscosidade do sangue, que basicamente é o seguinte: o sangue mais espesso flui com mais dificuldade pelos vasos do que um outro mais fino, menos viscoso. Bom, neste ponto nós cobrimos todos os fatores que determinam o nosso débito cardíaco, desde frequência cardíaca e volume sistólico. E também nós subdividimos o volume sistólico em seus fatores, contratilidade, pré-carga e pós-carga. E discorremos sobre seus principais componentes. Então, isso conclui essa lição sobre débito cardíaco. Então, para começar a nossa discussão sobre monitoramento hemodinâmico, a primeira coisa que vamos falar vai ser sobre monitoramento não invasivo, as formas de monitoramento não invasivo. Eu sei que na época atual, com a tecnologia avançando, a gente sempre depende de várias maneiras para monitorar nossos pacientes, mas no seu cerne, a hemodinâmica tem um efeito direto em nosso corpo e também em vários sistemas do corpo. Então, ser capaz de avaliar nossos pacientes sem a necessidade de utilizar essa moderna tecnologia faz realmente a diferença. E também nem sempre nós teremos essas diferentes linhas e vias de monitorar nossos pacientes. E uma coisa que é importante salientar é que os médicos, quando vêm e avaliam seus pacientes, obviamente eles estão procurando por alguma informação que esteja disponível. Então, são 3 coisas que eles vão fazer, né? Olhar os pacientes, ouvir o paciente e sentir o paciente. E isso é realmente a essência do monitoramento não invasivo, que a gente pode resumir em olhe, escute e sinta. Afinal, você só vai saber o que está acontecendo se você for lá, olhar e ver o que está acontecendo com o seu paciente. É porque é o paciente que vai dizer o que você precisa saber.
E mais tarde, quando a gente estiver falando sobre monitoramento invasivo, a gente vai ver que alguns números não correspondem ao que o paciente realmente está apresentando. Então é importante que você tenha uma base, um alicerce sólido do que realmente está acontecendo com o seu paciente. Então tem que olhar o paciente, avaliar e ver o que realmente está acontecendo com ele. Porque muitas vezes o paciente vai te dizer mais coisas do que o monitor. Enfim, quando falamos da hemodinâmica e do fluxo de sangue através do corpo, se temos algum tipo de comprometimento nesse sistema, o resultado será uma perfusão diminuída nos tecidos, né? E nossa capacidade de avaliar essas mudanças que resultam é o que compõe o nosso monitoramento não invasivo da hemodinâmica de nossos pacientes. Aí quando há uma diminuição do fluxo ou a diminuição da perfusão a vários órgãos ou sistemas, eles não vão parar todos ao mesmo tempo. O corpo tem certos mecanismos à prova de falhas que vai usar quando tiver que usar. Nessa situação em que há um decréscimo do fluxo sanguíneo para o corpo, ele vai tentar, numa abordagem sistemática, preservar o fluxo sanguíneo para os órgãos mais vitais. Quando falamos da diminuição da perfusão no corpo, existem certamente os primeiros sinais. Essencialmente são as primeiras ocorrências. E essas primeiras ocorrências vão acontecer na pele e no intestino. Então, no estado de diminuição do fluxo sanguíneo, o corpo vai cortar o que for menos importante. E nesse caso, o fluxo sanguíneo para a pele e nosso trato gastrointestinal vai ser bem lento. E isso levando em consideração o totem de importância dos órgãos. Alguns dos sinais que você verá serão pele fria, úmida, também pode perceber palidez, pele acinzentada ou cianótica. Também vai perceber diminuição dos solos intestinais. Seu paciente pode exibir diarreia ou até mesmo constipação. E se o paciente tem uma sonda nasogástrica colocada, vai perceber também um aumento da saída pela sonda nasogástrica. Podemos pensar um pouco que acontece o seguinte: o corpo está reduzindo o fluxo sanguíneo para a pele e o intestino. E isso são consequências, são as coisas que você é capaz de visualizar, ouvir e também tocar. Isso é o que vai te capacitar para sentir que o teu paciente está tendo uma alteração na hemodinâmica. E se isso prosseguir e for cortado o fornecimento do fluxo sanguíneo para a pele e intestino, então o corpo vai começar a sequência do totem de importância dos órgãos. Aí nessa sequência, os sinais secundários vão surgir e eles vão se situarem nos rins, no fígado e nos pulmões. Sinais que você vai perceber quando o corpo começar a barrar o sangue, o fluxo sanguíneo para esses órgãos. São o aumento da frequência respiratória e esforço, respiração ofegante. E seu paciente pode estar com falta de ar. E você também deve perceber uma diminuição da pressão arterial de O2 e uma diminuição da saturação de O2. Bem como você vai começar a perceber também a urina concentrada. Também haverá a diminuição da produção de urina. E junto a isso você vai perceber também o aumento da urina hidrogenada no sangue, da creatinina e do potássio. Também deve perceber um aumento na LT e na ST, que é a TGP e a TGO, e também um aumento no tempo de coagulação. E com esses sinais secundários, o corpo já tentou cortar o sangue para a pele e o intestino, e isso não foi suficiente. E agora ele está desligando o sangue, ou cortando o fluxo sanguíneo para uns órgãos um pouco mais importantes: nossos rins, fígado e pulmões.
e que são fundamentais para manter o nosso corpo funcionando. Mas se isso for por um curto período de tempo, isso vai voltar a funcionar, apesar da disfunção momentânea. E neste ponto ele está salvando todo o fluxo sanguíneo e perfusão que o corpo tem, para deixar a salvo os dois principais órgãos, né, de acordo com o totem, que são o cérebro e o coração, porque sem eles nós não somos nada. Então, obviamente, isso nos leva aos sinais finais. E como eu já mencionei, vão ser o coração e o cérebro. Neste ponto, o corpo fez tudo o que pôde para preservar qualquer resquício de perfusão para esses dois órgãos vitais. E se a perfusão ainda não for suficiente, estes serão os sinais finais que iremos ver. Algumas coisas aqui serão a diminuição ou alteração do nível de consciência. Você deve perceber desorientação e também reação lenta das pupilas. Seu paciente também pode ter dor no peito, opressão no peito. E também pode estar taquicardíaco ou bradicardíaco. Ou até mesmo ter ectopia ventricular. E também, no eletrocardiograma, você vai ver um aumento da elevação da ST, da curva ST. Então, fundamentando-se nessa lista aqui, você pode ver que não precisa de nenhum monitor sofisticado ou invasiva ou alguma coisa especial para você ser capaz de perceber essas mudanças. E algumas vezes, essas mudanças você pode perceber antes de começar a ver o monitor. Vale salientar que todos esses pacientes que necessitam dessa avaliação, eles têm pelo menos o oxímetro e a medidor de pressão, né? Então, é importante a gente acrescentar aqui também a nossa pressão. Então, vamos falar sobre nossa pressão arterial para entender um pouquinho melhor. Pois a gente vai incluir ela aqui como na nossa lista como monitoramento não invasivo. Nossa pressão arterial nada mais é do que a combinação do nosso débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E é assim que a nossa pressão arterial é calculada. O número importante que olhamos em nossa pressão arterial vai ser a nossa média, ou pressão arterial média, que é representada pelas iniciais, né? PAM, ou em inglês MAP. Então, essa MAP é mais importante, porque é realmente o número que diz quanta perfusão você está tendo. Então, como vocês sabem, a pressão sanguínea, você tem a sistólica e a diastólica. Mas acontece que a média MAP é em todo o ciclo cardíaco. E é isso que vai determinar se você realmente está tendo perfusão para os seus órgãos vitais. E de paciente para paciente, sempre haverá uma variação nessa média, né? Mas nós queremos ter uma média MAP, MAP ou PAM maior do que 60. E isso é usualmente que vai nos dizer que está havendo perfusão para os tecidos. E para calcular essa média, basta multiplicar por 2 a pressão arterial diastólica e somar com a pressão sistólica. Aí dividir tudo por 3. Aí com esse resultado, você vai ter a MAP, a média, né? E como deu para perceber, a gente gastou 2 vezes mais tempo na diástole do que na sístole. E o último conceito aqui, importante também para acrescentar nessa lista, é a pressão de pulso. E a pressão de pulso é só pegar a sistólica e subtrair a diastólica. E o motivo dessa pressão de pulso é para que nos diga ou nos mostre a diferença se está
estreita ou grande entre a pressão diastólica e a sistólica.